Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por esta manhã, poder estar aqui com os irmãos e já podemos sentir um ambiente onde a presença de Deus está. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 6, o versículo é o de número 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porquanto o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Você pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de um texto que é bem conhecido por todos nós. Jesus, ele tinha um certo costume de surpreender os seus discípulos e pegá-los no contrapé. Nós sabemos que Jesus, ele, vez ou outra, nos prova em áreas, em lugares e maneiras cujo nós somos acostumados a viver, a presenciar. E é justamente nesses lugares que Jesus ele gosta de nos provar. Nós bem entendemos que quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus nasceu em Belém, desce para o Egito, do Egito ele volta para Nazaré com seus pais, e em Nazaré Jesus cumpre a sua estadia até os seus 30 anos, exerce a sua função profissional juntamente com seu pai, e após a morte de João Batista, o texto diz que Jesus agora ele está morando em Cafarnaum. Cafarnaum nós podemos nominá-la como o quartel-general de Jesus. Era lá que Jesus realizava os seus maiores milagres, era lá onde Jesus morava. Sendo assim, nós percebemos que Jesus curou o servo de um centurião, Jesus curou aquele paralítico que desceu pelo telhado, e assim nós percebemos que dentro de Cafarnaum, Jesus realizou muitos milagres. E é justamente nesta cidade que Jesus mora, que Jesus estadia. Jesus escolheu para si 12 homens, para que pudesse andar juntamente com ele. Nós percebemos que não foi de livre e espontânea vontade que esses homens se entregaram a Jesus. Nós percebemos no próprio evangelho que Marcos escreve, no capítulo 3, no verso de número 13, que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles a qual ele quis. E o texto põe um ponto e põe uma vírgula e continua dizendo: e eles vieram para ele. Isso aqui é lindo demais, porque quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Jesus, ele subiu ao monte, ele ora e ele escolheu para si, para exercer um ministério itinerante juntamente com ele, 12 homens, para que pudesse andar com eles. Esses homens se entregaram, esses homens se abriram, esses homens se colocaram debaixo da submissão de Jesus, para poder andarem juntamente com ele. Nós vemos o Mateus, por exemplo, trabalhava num serviço muito popular na época. Jesus passa por ele, chama ele e o manda seguir.
E nós pensamos que esse texto é fácil de nós lermos, porque o texto diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. Mas ele trabalhava na coletoria. Esse homem, meu irmão, ele ganhava muito dinheiro. E não é simplesmente se levantar e seguir a Jesus. É lógico que nós vemos que depois que ele segue a Jesus, ele dá um banquete na casa dele para Jesus. E os outros que andavam com ele começam a se levantar contra ele. Assim nós percebemos que não é fácil se levantar e seguir a Jesus. É preciso nós termos renúncia, é preciso nós termos força de vontade, coragem, autoridade, levantar a cabeça, estufar o peito e dizer: agora eu sirvo a Jesus, agora eu ando com Jesus. Nós percebemos, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós percebemos 4 encontros de Jesus com Pedro, para que Pedro pudesse de fato se entregar ao chamado que Jesus havia lhe chamado. O primeiro encontro nós vemos quando Jesus, ele é batizado no Rio Jordão. No outro dia, os 2 discípulos de João vão de encontro a Jesus, perguntando onde Jesus mora, passam uma tarde com Jesus, e logo após passarem a tarde com Jesus, André, irmão de Simão Pedro, vai de encontro a ele dizendo: olha, encontramos o mestre, encontramos o Messias, vamos lá atrás dele, vamos conversar com ele para você conhecê-lo. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro se aproxima de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão Bar-Jonas, mas a partir de hoje serás chamado Cefas. Esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O segundo encontro de Jesus com Pedro é quando Jesus está à beira do mar, à beira da praia. Pedro estava juntamente com Tiago, com João, lavando as redes, consertando as redes. Jesus passou por lá e disse: olha, vinde a mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse é o segundo encontro. O terceiro encontro de Jesus com Pedro é quando a sogra de Pedro está enferma. A Bíblia diz que souberam que a sogra de Pedro estava enferma, levaram Jesus até a casa de Pedro. Jesus pegou ela pela mão, a levantou, e a febre dela passou na hora, e ela começou a servir. Isso aqui é lindo demais. Porém tem o quarto encontro. O quarto encontro você conhece muito bem. Lucas capítulo 5, nós vamos perceber que Pedro, ele não se abriu para o chamado. Jesus entrou dentro da casa da sua sogra. Jesus passou na beira da praia e fez uma promessa. Jesus disse de quem ele era filho e como ele se chamaria, e mesmo assim Pedro não se entrega, Pedro não se derrama, Pedro não se abre para o chamado. Só que agora Jesus vai fazer diferente. Jesus vai fazer o seguinte: já que eu revelei quem era o pai dele, já que eu passei na beira da praia e fiz promessa, já que eu entrei na casa da sogra dele e curei a sogra dele, e ele não se abriu para mim, eu vou lá no trabalho dele. Jesus vai no trabalho de Pedro, irmão, e a coisa que Pedro sabe fazer é pescar. Pedro passou a madrugada inteira jogando rede do lado direito, jogando rede do lado esquerdo, e nada consegue pegar, a noite toda. Só que pela manhã, Jesus está passando novamente pela beira da praia, uma multidão apertando, uma multidão oprimindo. Jesus avista 2 barcos, o barco de João, o barco de Pedro, e é justamente no barco de quem que Jesus vai entrar? Jesus vai entrar no barco de Pedro, glória a Deus. E é justamente nesse lugar que Jesus vai entrar e Jesus vai se assentar. Jesus faz o que, irmão? Se assentar. Jesus entra, se assenta, ensina a multidão. E Jesus disse para Pedro: Pedro, volta, faze-te para mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O texto diz que Pedro diz: mestre, trabalhada a noite toda, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, nós lançaremos as nossas redes. Glória a Deus. Pedro estava jogando a responsabilidade
toda para Jesus. Pedro estava dizendo: olha, eu conheço o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sou experiente no que eu faço, mas se der errado, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Jesus sentado ensinou, sentado falou com Pedro, sentado liberou a palavra, e sentado Jesus viu o milagre se cumprir. A rede estava cheia, aleluia. Pedro se jogou nos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Aí Jesus começa a cumprir a promessa: Pedro, eu te fiz a promessa lá atrás, mas a partir de hoje tu serás pescador de homens. Levante a sua mão, por gentileza. Eu não sei, meu irmão, como está teu coração nesta manhã. Eu não sei se você ainda está travado, se você ainda está parado, se você ainda está imobilizado concernente ao chamado, mas Jesus está dizendo para você: eu te chamei para ganhar almas, eu te chamei para pregar a minha palavra, eu te chamei para levar o meu nome. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, meu irmão, nós podemos olhar para a nossa própria vida e enxergar Pedro, irmão. Quem aqui demorou para se entregar para Jesus? O pastor chegando perto de você: e aí, fulano, vamos batizar, vamos tomar uma decisão na vida. Não, pastor, mais para frente. Não, pastor, está muito cedo ainda. Só, meu irmão, que o pastor tem paciência. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa, irmão. Jesus nos prova nas áreas mais importantes da nossa vida, a área que nós dominamos, a área que nós dizemos: está na palma da minha mão, eu domino. Só que é justamente nesses lugares que Jesus gosta de se apresentar e dizer: quem está no controle sou eu, quem manda na sua vida sou eu, quem domina a sua vida sou eu. Jesus disse: tu és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, vou entrar na casa da sua sogra, vou te fazer promessa. Só que Pedro ainda não se abre, Pedro ainda não se entrega para aquilo que Jesus tem para ele. A Jesus resolve no trabalho dele, irmão. A gente pode imaginar, meu irmão, lendo a Bíblia, Jesus é o que, irmão? Jesus não é o Criador? Eu imagino Jesus olhando para o peixe dizendo: não entra na rede de Pedro. Deixa ele jogar rede a manhã inteira, a madrugada inteira. Deixa. Porque aquilo que ele queria pescar, eu vou usar para pescar ele. Você pode perceber que depois, irmão, depois que Pedro se entrega para Jesus, se derrama na presença de Jesus, quem Pedro foi, irmão? O primeiro pregador pentecostal. Na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Ah, meu irmão, você não tem dimensão do que o que Jesus tem fazer na sua vida. Você não tem dimensão do que Jesus quer fazer através de você. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Quem disse que Jesus te chamou só para pregar, só para cantar? Se você tem uma colher, meu irmão, para mexer o panelão de angu, irmão, vai assim mesmo. Se está lavando o banheiro, vai assim mesmo. Quando alguém entrar dentro do banheiro, vai falar: Jesus está aqui no banheiro. Que comida gostosa, irmão. Quando se entrega para Jesus, irmão, é isso aí. Jesus chamou os seus discípulos e escolheu para si aqueles que ele quis. E tem alguém olhando para si e está dizendo: por que Deus me chamou? Deus não tem que te dar satisfação porque Ele te chamou.
que Ele te chamou. Chamado é chamado. Ponto final. Você pode perceber dentro dos evangelhos que Jesus, Ele não isentou os seus discípulos das coisas que poderiam acontecer. Ele disse: estou chamando vocês, estou convocando vocês, mas estou dizendo, olha, no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus em todos os momentos deixava claro para os seus discípulos o que eles iriam enfrentar, o que eles iriam passar. Jesus come com os pecadores, entra na casa de fariseu, mostrando para os discípulos o que eles devem fazer. Porém, o principal modelo que Jesus deixou para os seus discípulos era uma vida constante de oração. Essa é uma pergunta que não precisa responder, você é inteligente para responder para si mesmo. Jesus precisava orar, irmão? Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus deixou na prática um exemplo para nós, que nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus começou o seu ministério orando. João Batista batizou a Jesus e o texto diz, orando ele. Orando quem? Jesus. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus ora no começo do seu ministério, e Jesus também ora no final, na cruz do Calvário. A última oração de Jesus é: tetelestai, está consumado, eu terminei a obra, está cumprida. Jesus ora no deserto, Jesus ora na porta do túmulo de Lázaro, Jesus ora para multiplicar os pães. Jesus tem uma vida de oração, e é nesse ponto, irmãos, que os discípulos vão focar e vão dizer: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João. Meu irmão, isso aqui é lindo demais. Eu tenho retratos em minha memória, irmão, de quando eu levantava pela madrugada para ir nos quartos das minhas irmãs. Quando eu chegava no quarto dos meus pais, minha mãe estava lá de joelho dobrado, irmão. Eu tenho memórias, meu irmão, em minha mente, de quando a prova, a guerra estava travada. Eu não ouvia a minha mãe dizer: eu vou desistir, vou desviar. Minha mãe dizia: meu filho, vamos para a igreja fazer 21 dias de oração. E não era 9 horas da manhã não, era 6 horas da manhã em ponto, dentro da igreja de joelho dobrado. Aí quando completava os 21 dias orando, minha mãe dizia: meu filho, papai falou comigo, vamos dobrar. Eu li um livro uma vez, uma frase me chamou a atenção. A frase do livro dizia: uma vida de exemplo vale mais que 1000 conselhos. Eu sei que nessa manhã de consagração tem gente que veio para guerrear, irmão. Tem gente que está colocando uma causa diante de Deus. Tem gente que está colocando circunstâncias desfavoráveis na mão de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca
nunca vi alguém colocar uma guerra na mão de Jesus e sair perdendo. Ai, irmão, a vitória é nossa nessa manhã. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu ouço vozes gritando: socorro, Deus me ajuda. E Deus está dizendo para você: meu nome é socorro para você nesta manhã. Meu nome é socorro para você nesta manhã. Meu nome é socorro para você. Quem recebe nesta manhã, irmão? Porventura sou eu de perto e não de longe. Deus está aqui, Deus está entrando lá, Deus está lá, Deus está aqui. Abra a sua boca e pede, abra a sua boca e ore, abra a sua boca e coloca no altar. Só que os discípulos estão andando com Jesus, aprenderam a orar: Pai nosso, que estás nos céus, e por aí vai. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus está limpando o leproso, Jesus está ressuscitando morto, Jesus está botando paralítico para saltar de alegria. Só que o texto diz que o coração deles ainda estão endurecidos. Ué, irmão, que é isso aqui? Como é que alguém anda com Jesus, vê milagre acontecer, um morto sair todo atado da sepultura sozinho, e o coração ainda está duro, irmão? Mais gelado que frigobar, irmão. Só que o texto diz que o coração deles ainda estão endurecidos. Eles ainda não creem naquilo que Jesus está realizando. Será que você conhece alguém assim, irmão? Alguém que quando Jesus faz uma promessa, ele diz: será? É mesmo? Deus vai fazer? É por isso que Jesus permite algumas tempestades em nossas vidas. Jesus multiplicou o quê? Os pães e os peixes. Eles viram Jesus multiplicar os pães e os peixes e ainda sobrar 12 cestos cheios. E o coração ainda está endurecido. Não tinha padaria próxima, irmão. O lugar era deserto. Estavam no alto de um monte. Como eles não dizerem que isso é milagre, que é algo sobrenatural, e não se renderem nos pés de Jesus? Viram os pães se multiplicar, os peixes se multiplicar, sobrando 12 cestos cheios. Como Jesus, irmão, ele é estrategista. Jesus disse para os discípulos: olha, nós estamos cansados, nós não temos tido tempo nem para comer. Marcos 3:20. Nós não temos tido tempo nem para comer. Vamos para um lugar deserto. João Batista já faleceu, nós estamos tristes. Vamos lá descansar. A multidão foi para com Jesus. É nessa que Jesus multiplica os pães. Jesus multiplicou os pães e os peixes.
Jesus disse: olha, já é tarde, eu preciso despedir essa multidão. Passem para o outro lado. Jesus não pediu, Jesus deu uma ordem. E a ordem de Jesus é: passem para o outro lado. Os discípulos acabaram de vir de lá, irmão. E Jesus, após multiplicar os pães, curar muitos enfermos, ensinar muitas coisas, Jesus manda eles voltarem. A viagem de vinda foi tranquila. A viagem de vinda foi tudo bem, foi mil maravilhas. Só que a volta, irmão, não vai ser como foi na vinda. A volta, Jesus vai resolver provar a fé deles mais uma vez. Eu falei para os irmãos que seguir a Jesus não é para qualquer um. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir. Ah, me levantei e segui. Eu disse para os irmãos que Jesus chamou para si aqueles a qual Ele quis. Só que agora Jesus dá uma ordem para que eles voltem, passem para o outro lado. A ordem lógica, irmãos, era Jesus despedir a multidão e depois despedir os seus discípulos. Só que Jesus faz ao contrário. Jesus despede os discípulos, depois ele despede a multidão. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 6, no verso de número 14, se não me falha a memória, 14, 15, o texto diz que a multidão queria fazer Jesus rei. Aí nós entendemos o porquê Jesus despede os discípulos. Porque os discípulos não estavam preparados, caso a multidão expressasse com palavras que queria levantar Jesus como rei e fazer uma reforma em Roma. Porque infelizmente, irmão, não me tenha por ofensivo, alguém ouve alguém ministrando uma palavra poderosa, essa mensagem vai para a internet, bomba, e a pessoa... fulano de tal é o cara. Só que fulano de tal ainda não está preparado, não tem base para suportar o que a multidão está querendo oferecer para ele. É por isso que hoje em dia nós vemos muitos escândalos. É por isso que hoje em dia nós vemos muitas coisas acontecerem que arrepia, meu irmão. E a gente pergunta como é que pode, a gente sabe, a gente entende, não estava preparado. Jesus olhou para os discípulos, vocês não estão preparados, passem para o outro lado e depois eu vou despedir a multidão. Jesus despediu a multidão e a pergunta é, irmão, como é que Jesus vai passar para o outro lado? Se Jesus veio de barco com os seus discípulos, como é que ele vai passar para o outro lado? O texto diz que os discípulos já estão em alto mar. João diz que é cerca de 25 a 30 estádios. Mais ou menos 5, 7 quilômetros. Os discípulos já remaram e estão no meio do mar.
Jesus, ao invés de pegar um barquinho e ir de encontro até eles, o texto diz que Jesus despede a multidão e faz o quê? Sobe para o monte e vai orar. Irmão, Jesus está no monte, Jesus está orando, e lá de cima, o texto diz que Jesus está enxergando a fadiga dos discípulos. Isso aqui é lindo demais, irmão. Se Jesus liberar uma palavra para você, Ele não libera à toa, irmão. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Eu sinto em repetir isso aqui. Jesus sabe o que está fazendo. Só obedeça a palavra dEle. Só obedeça a voz dEle. Só obedeça ao comando dEle. Jesus vai se apresentar para você. Os discípulos estão na quarta vigília da noite, remando. E Jesus lá de cima, enxergando o que eles estão passando. Enxergando o que eles estão passando. E não somente enxergando, Jesus está intercedendo por eles. Rema mais um pouco. Rema mais um pouco. Rema mais um pouco. Eu sei que vocês estão fatigados, mas rema mais um pouco. Avança mais um pouco. Insista mais um pouco. Insista mais um pouco. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de soltar o remo. Não é hora de pular do barco. Não é hora de voltar para trás. Continua remando. Continua remando. Continua remando. Continua remando. Continua remando. Continua remando. Se Jesus liberou a palavra, a chegada do outro lado é garantida. O texto diz, irmãos, que Jesus desce do monte. Os discípulos estão em alto mar e Jesus vem andando por cima das águas. Alguém pode explicar isso? A única explicação, irmãos, para isso, qual era o costume de Jesus? Orar. Se Jesus anda por cima das águas, Jesus está saindo da oração, nós podemos dizer que quem ora fica leve. Quem ora fica leve. Jesus vem andando por cima das águas e alcança os seus discípulos. Eles pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar. Jesus ia passar adiante. Só que o grito deles fez Jesus parar. E Jesus parando, Jesus entrou dentro do barco deles. Irmão, eu estou pregando para alguém que está passando por uma tempestade, mas você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar da oração. Você não vai sair daqui pesado. Você vai sair daqui leve. Você não pegou não, irmão. Você não vai sair daqui pesado. Você vai sair daqui leve. Andando
por cima dessa tempestade. Jesus está te enchendo hoje. Jesus está te dando autoridade hoje. Jesus está te enchendo do Espírito Santo hoje, dizendo para você: essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para te dizer: se você não entendeu o milagre dos pães da terra, vai entender o sobrenatural em alto mar. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Coloque a mão no teu coração. Às vezes Deus nos prova nas áreas que nós mais dominamos. E a gente não entende o porquê Deus está nos provando. Mas Deus está dizendo para você: eu quero fortalecer sua fé. Eu quero te encher de temor. Eu quero te encher de esperança. Seu barco não vai afundar. Sua família não vai se perder. Seus filhos irão se converter. Seu marido vai se converter. Então mantenha o seu coração aberto para aquilo que Jesus tem para você. Se você aceitou o chamado, pode ter certeza, irmão, as ondas vão açoitar o seu barco, as ondas vão te atingir, mas o barco não vai afundar. Jesus está vindo andando por cima dessa tempestade, dizendo: eu estou no controle. Eu sempre estive no controle. Não temas, não pule do barco, não abandone, não desista, não recua, não volta para trás. Eu te chamei. Eu te chamei. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o coração de cada uma, Senhor. E eu peço que nesta manhã, se o meu irmão está com a sua fé quase parando, se o meu irmão está com a fé quase esmorecendo, nesta manhã eu peço que o Senhor venha avivá-la, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha encher, ó Deus. Eu sei que entrou gente aqui, Pai, pensando em parar. Eu sei que entrou gente aqui, Pai, se arrastando, com um sorriso no rosto, dando a paz do Senhor, mas dizendo: Deus, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. Pai, mas nessa manhã eu peço, toque nesta vida, toque neste coração. Não deixa parar, não deixa desistir, não deixa recuar, não deixa recuar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui, Pai, que ainda não confessou o teu nome, eu peço que o Senhor venha tocar nesse coração. Eu peço, Pai, que o Senhor venha avivar essa vida. Eu peço, Pai, que o Senhor venha tocar nesse coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio em Ti. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: amém.